Nesse vídeo eu vou mostrar como você poderia investir para estruturar uma carteira de investimentos para um objetivo específico, seja a compra de um carro, dar entrada em um apartamento ou uma casa, ou comprar a casa mesmo, o valor inteiro, ou então fazer alguma viagem, como você poderia investir e onde você poderia investir para você atingir esse valor específico para uma data específica. E principalmente onde você não deveria, em hipótese alguma, investir para esses objetivos. E aqui eu vou dar o exemplo de um prazo de 5 anos, que seria um prazo de acúmulo de capital para você conseguir comprar um carro. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E só fazendo um aviso rápido aqui, no dia 18 de setembro eu vou abrir as inscrições para a primeira turma do meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor, onde o objetivo é pegar uma pessoa do absoluto zero e transformar essa pessoa em um investidor capaz de tomar boas decisões de investimentos, investindo tanto no Brasil quanto no exterior. E nesse momento apenas se preocupe em fazer a sua pré-matrícula aqui embaixo no primeiro link da descrição. E indo direto ao ponto, tem muita gente que acredita que o investidor, aquela pessoa que investe, é a pessoa que abre mão das coisas, abre mão de sair, de comer, de aproveitar a vida, abre mão de comprar uma casa, um carro, tudo em prol de investir. Quando na verdade é bem provável que o investidor seja quem mais se preocupa com essas coisas. Porque um investidor é alguém que precisa ter um certo controle de suas finanças para que sobre dinheiro para investir. E para isso ele tem um certo orçamento. Ou seja, existe um valor destinado para cada tipo de gasto, incluindo gastos como carro, casa e viagens. Então dentro do orçamento desse investidor vai ter uma parcela para educação, vai ter uma parcela para despesas pessoais, vai ter uma parcela para investimentos de longo prazo, vai ter uma parcela para aquisições de curto e médio prazo, enquanto que a pessoa que não tem controle nenhum simplesmente gasta o que acredita que pode gastar naquele momento sem fazer nenhum tipo de conta, e no fim das contas acaba passando vários sufocos, que não é legal e você muito provavelmente ou já passou por isso ou já testemunhou pessoas passando por isso. E aproveitando o gancho desse assunto, comenta aqui embaixo se você já passou algum sufoco financeiro. Eu já passei, não é vergonha nenhuma falar sobre isso, mas foi lá no meu início de trajetória de investidor. Hoje em dia eu sou bem mais tranquilo com relação a isso. E por exemplo, a questão de comprar um carro ou simplesmente não ter carro e andar de Uber, que é bem popular esse tipo de argumento, isso depende de um caso para o outro, porque dependendo do uso que a pessoa tem para um carro, ele pode ser melhor do que a pessoa simplesmente usar um Uber ou outros meios de transporte. E eu mesmo já tive 2 carros, não ao mesmo tempo, obviamente, tive um, depois eu tive outro. Hoje eu não tenho carro nenhum porque eu não acho que faça sentido na minha situação. Porém, para algumas pessoas pode ser um sonho ou simplesmente pode ser uma situação economicamente mais viável ter o carro do que não ter. Já na questão de comprar uma casa ou apartamento ou simplesmente morar de aluguel, é uma questão que economicamente é mais viável você morar de aluguel. Mas esse é um argumento que tem várias exceções e depende de muitas coisas, muitas variáveis, que eu não pretendo trazer nesse vídeo, mas sim um outro vídeo falando apenas sobre isso e sobre a minha experiência. Inclusive, se você quiser um vídeo de morar de aluguel ou comprar uma casa ou apartamento, comenta aqui embaixo uma hashtag eu quero que eu acabe trazendo esse vídeo. E agora na questão de montar uma carteira de investimentos a fins de realizar esse objetivo, seja comprar um carro, uma moto, dar entrada num apartamento ou comprar ali com o valor inteiro, como você poderia estruturar uma carteira de investimentos para fazer isso? Supondo que você tenha o prazo de 5 anos. Nesse caso eu vou dar um exemplo da compra de um carro. E 5 anos, quando nós falamos de investimento, nós geralmente nos referimos a prazos, como curto, médio ou longo prazo. E certos investimentos são mais recomendados para curto, outros para médio e outros para longo prazo. Investimentos como ações de empresas ou qualquer investimento de bolsa de valores só são recomendados para pessoas que têm um horizonte de tempo de longo prazo. De outra forma, não faria sentido. Isso porque, se você pega um gráfico que mostra o histórico da bolsa de valores, nós temos, por exemplo, o índice do Ibovespa, que é um índice que tem por objetivo mostrar o desempenho médio das maiores empresas da nossa bolsa. Se você olha do início de 2010 até o início de 2016, um intervalo de 6 anos, você percebe que a bolsa de valores, por mais que ela oscilou nesse período, ela começou em um patamar e terminou em um patamar abaixo. Então foi um período de 6 anos de queda da bolsa de valores. Ou seja, investir em bolsa de valores por um prazo de 5 anos está fora de cogitação. Sendo assim, o que nos resta seriam os investimentos de renda fixa. E no Brasil, inclusive,
inclusive daria uma baita rentabilidade, considerando o histórico de juros altos do Brasil. E aí aqui é o seguinte, né? Eu vou considerar o valor de um carro de 70 mil reais, mas isso é muito particular, pode ser menos, pode ser mais, então depende da sua realidade. Mas o ponto é que não importa, porque o site que eu vou te mostrar aqui, que é o site Poupança 2.0, você consegue fazer simulações para qualquer valor, seja menos ou mais de 70 mil reais. Mas a fim de cálculo, mostrando aqui no site, você tem capital inicial, aporte mensal, taxa mensal, nesse caso, mas poderia ser anual, e prazo em anos ou em meses. Aqui eu vou considerar o prazo em meses. Então a gente coloca aqui em meses, beleza. Então se você investisse o valor de 100 reais por mês a uma taxa de 0,8% ao mês, depois de, por exemplo, 60 meses, você teria acumulado R$ 7.662. Seria o suficiente? Obviamente não. Então se você só consegue guardar 100 reais por mês, você já sabe que no prazo de 5 anos é impossível você comprar esse carro. Agora, se você conseguisse juntar R$ 250 reais, você teria depois de 60 meses R$ 19.155. Ainda seria impossível você conseguir esse valor. R$ 600 reais por mês daria R$ 46 mil. R$ 800 reais por mês daria R$ 61 mil. R$ 914 reais por mês, que eu já sei que vai dar esse valor, daria em 60 meses, considerando essa taxa média de 0,8% ao mês, um total de R$ 70 mil. Então, para você comprar um carro à vista de R$ 70 mil em 60 meses, você precisaria juntar R$ 914. Se você compra esse carro financiado, você paga 2. Então, você pagaria R$ 140 mil no prazo de 60 meses. Você pagaria aí uma parcela de talvez uns R$ 1.800, R$ 1.700. Depende ali da condição que você faria com o banco ali, né, com a financeira. Então, às vezes, faz muito mais sentido, ao invés de você se endividar, entrar num financiamento, né, para pagar o dobro, que seria R$ 140 mil no prazo de 60 meses, você acumular esse valor investido. Porque veja aqui embaixo que só de juros você teve o valor de R$ 15 mil. Então, R$ 15 mil foi economia, enquanto que se você financiasse, você teria um custo a mais de R$ 70 mil e teria que se desdobrar para pagar mais ou menos R$ 900 a mais, fora esse valor aqui que já seria necessário. E tem o ponto também que você poderia comprar o carro até com desconto, dependendo da forma que você fosse comprar, onde que você fosse comprar. Então o ponto é que sempre é possível você tomar decisões melhores de investimentos. E a questão de como você poderia estruturar uma carteira de investimentos para isso seria em renda fixa. Só que em quais investimentos de renda fixa, onde você poderia investir? E aí eu sempre defendo a ideia que quando você faz um tipo de investimento, você precisa ter uma diversificação nesse tipo. Em ações, você tem, por exemplo, vários setores de ações, vários tipos de ações em cada setor, então dá para montar uma carteira bem diversificada. Só que aqui é renda fixa. E na renda fixa nós temos, de modo geral, 3 tipos de investimentos, que seriam pré-fixados, pós-fixados atrelados ao CDI, que seguem a taxa de juros, e pós-fixados atrelados à inflação, que seria o IPCA+. E se você pega esse aporte mensal que você faria e distribui entre esses investimentos, pré-fixado, pós-fixado atrelado ao CDI, pós-fixado atrelado ao IPCA, ou então em um mês você faz o investimento no IPCA+, no outro você pega um título pós-fixado atrelado ao CDI, e no outro você pegaria um título pré-fixado. Fazendo isso, você consegue garantir um certo retorno e proteger o seu patrimônio. Nesse caso, proteger contra a inflação e até mesmo uma eventual subida de juros. E essa questão de pegar títulos pré-fixados só faria sentido em um cenário como o cenário atual, onde os juros estão em um patamar e eles começaram a cair. Só aí faz sentido você pegar pré-fixados. Em um cenário onde os juros já estacionaram em um patamar mais baixo, não faz sentido você investir em pré-fixados. No pior cenário, se você tem dúvidas, não sabe onde investir, invista em um título pós-fixado atrelado ao CDI. Esse é, sem sombra de dúvidas, o título que vai melhor proteger o seu patrimônio de escolhas ruins de onde investir. E agora eu quero te perguntar uma coisa: você já fez algum investimento com o objetivo de, após um certo período, adquirir um bem? Ou então fazer uma viagem? Se você fez, comenta aqui embaixo que eu tenho certeza que isso vai ser importante para quem chegar nesse vídeo. E com isso eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.